ao tema desta noite. Nós já estudamos, né, alguns temas. O título da lição desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Tenho orado para que o Senhor prepare aí professoras, uma Andréia, para estar dando aula aqui também, né, irmãos? A gente é um bom líder quando a gente se torna inútil, né? Quando a gente, no dia que a gente não está, tem outro para estar ali no lugar. Então, tenho orado, peço ajuda em oração dos irmãos também, para que o Senhor também possa usar todos os irmãos, né? Então, nós já estudamos o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, quem são? Isso. E as nossas armas espirituais, quais são? Isso. Vimos o perigo da murmuração. Não sei se vocês estão vigiando aí ainda e orando para não murmurar, né? Continuamos aí, é um mês, irmãos, um mês para a vida toda, né? Glória a Deus. Semana passada, né, confessando e abandonando o pecado, que foi muito bom. E hoje, resistindo à tentação no caminho, irmão. Se é para resistir no caminho, significa que teremos ela, né, na nossa vida. Faz parte da vida cristã as tentações. Então, o textuário, quem pode ler? Lê em voz alta para gente? Pode ler junto, pode ler. Vigiai e orai para que não tenham tentação. Na verdade, então, o que vem primeiro? Vigiar, antes de orar. Então, vigiem e orem, para que não entrem em tentação. E Jesus, a tentação é uma coisa que vai estar tão presente na nossa vida, que está na oração que a gente chama do Pai Nosso, né? Não deixeis que cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, pode passar aí, Isaac. A verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E a gente vai falar mais disso. Pode passar. A leitura bíblica em classe está lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que é a tentação de Jesus. É a tentação mais famosa da palavra de Deus, é a tentação de Jesus, né? Que o diabo fez ali com Jesus. Então, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então, olha só, o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pode passar. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, presta atenção, porque Jesus tinha acabado de ser batizado, né? Ele foi batizado ali por João Batista, e assim que ele sai das águas, o que acontece? Os céus se abrem e vem uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado. Então tem uma afirmação do próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, que eu tenho muito orgulho, que eu tenho prazer em quem me comprazo, né? E após saída dali, o Espírito Santo já conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Então, olha o que o diabo fala. Se tu és mesmo filho de Deus, gente, ele acabou de ouvir que ele é o filho de Deus. Então ele diz: se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, Jesus, né, porém respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode passar. Então o diabo o transportou. Olha como o diabo ele tem poder para isso. Ele transporta mesmo, não é uma visão de Jesus, não, irmãos, foi literal. Ele transportou Jesus à cidade santa, Jerusalém.
e colocou ele sobre o pináculo do templo. Irmãos, ele leva ele, olha como o diabo é audacioso. Ele leva Jesus à parte mais alta do templo, da igreja, da época. Então leva ele lá até a parte mais alta, pode passar. E disse-lhe, de novo, olha lá, se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O monte mais alto que nós temos hoje é o Everest. Monte Everest. Mas eu acredito que o diabo tenha levado Jesus lá para o Monte Everest, onde dava para ver todos os reinos da terra, que não fala qual monte, né? Mas foi um monte muito alto. E ele disse, olha, tá vendo tudo isso daqui? Todas essas terras, todos os reinos, tudo isso eu darei, se prostrado me adorares. E aqui já tem um indício, irmãos. A gente só adora se a gente se prostra. A gente só adora a Deus se a gente se rende. E a qualquer outra coisa. Então, se prostrado me adorares, eu darei tudo isso. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, mas o diabo foi para sempre? Não. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Pode passar. Então a palavra-chave dessa noite é tentação. Pode passar. Estudaremos o que na introdução, né? O conceito bíblico de tentação. O que a Bíblia fala sobre a tentação? Como Jesus enfrentou a tentação e como devemos resisti-la. Então, nessa noite nós vamos aprender o que é a tentação à luz da Bíblia, como Jesus passou pela tentação e como nós podemos resistir a ela. A tentação e a sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação. Tentação, ela é um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro, né? A maneira que o nosso Senhor enfrentou... Opa, peraí, me perdi aqui. 3 palavras aparecem na Bíblia para definir a tentação. No hebraico, né, que geralmente é como que está aqui no Antigo Testamento, que a maioria do Antigo Testamento foi escrito no hebraico, tá? Então, no hebraico, a palavra para tentação, ela significa massá, que ela tem um significado de teste, de provação. A gente vê lá em Deuteronômio 4:34, 9-22 e no Salmo 95:8. A segunda e a terceira palavra, que já é grega, já foi usada no Novo Testamento, é a palavra peirasmos, que ela tem um sentido também de teste, de prova. E a gente vê no Novo Testamento, irmãos, ela se repete 36 vezes. Tudo isso, né, irmãos? Nem parece que é tanto, né? Mas 36 vezes a palavra tentação, nesses verbos, né, grego, aparece no Novo Testamento. Pode passar. Olha, tentação, ela é a proposta que recebemos do tentador. Ele é um convite ao pecado. Ela é uma consequência dos nossos desejos, irmãos. Geralmente, a tentação ela já vem de um desejo que já está ali dentro, de algo, de uma fraqueza que já está ali dentro de nós. E aí o diabo ele lança esse convite para o pecado. Segundo esse dicionário desse homem, a tentação é a indução ao erro, ou seja, nós somos induzidos a praticar tal ato, mesmo sabendo que é ilícito. Então, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus nos induz a buscar ao Senhor, nos induz a orar,
nos induz a jejuar, nos induz a ler a palavra de Deus, o diabo nos induz à tentação, ao pecado. Então, pode passar? Pode passar. Duas vias da tentação, né? A tentação, ela pode vir do diabo, que é aquela que nos desvia, e ela tem a tentação dentro de nós, que são a concupiscência, né? No mundo nós temos a concupiscência, a gente já estudou sobre isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então a gente é tentado o quê? Pelas coisas da carne, aquilo que vai nos favorecer, pelo aquilo que nós vemos, e a soberba, né, da vida, de querer ganhar tudo. Não vê quando o diabo fala assim, leva Jesus ao monte mais alto, para mostrar todos os reinos do mundo. Essa é a soberba da vida, querer... Paulo, ele escreve, se a gente busca Deus só para buscar as coisas terrenas, nós somos os piores dos pecadores. Os piores. Se a gente busca Deus só por causa das coisas terrenas daqui, somos os mais miseráveis dos homens e das mulheres. Se a gente busca Deus só por causa disso. E infelizmente, irmãos, tem muitas linhas teológicas e de igreja que fala da prosperidade, de que você tem que ter o melhor, de que você tem que ser o melhor, de que você tem que ter sucesso, irmãos. Nós somos os mais miseráveis se nós buscarmos a Deus só por conta das coisas terrenas. E aí, o diabo, ele pode nos atrair da maneira externa, né, colocando coisas ali do lado externo para nos tentar, e também tem aquilo que já tem dentro da gente, né, irmãos? Então, como que o diabo, ele vem nos tenta de uma maneira externa? Por exemplo, você recebeu um WhatsApp, nós que somos casadas, um homem vai te mandar mensagem, minha linda, tudo bem? Irmão, bloqueia na hora, bloqueia, nem dá conversa, sabe? O cara vai, o irmão, às vezes até na igreja, aqui, graças a Deus, irmãos, nós somos irmãos, eu não tenho problema nenhum, abraço os meus irmãos, mas quando chega visitante, vocês podem perceber, é mão, que eu não conheço, não é da minha família. O irmão Samuel é da minha família, meu irmão. Agora chega um homem, eu vou lá abraçar o irmão que eu nem conheço. A gente tem que vigiar. Tem que vigiar em todas as coisas. Ou uma mulher manda mensagem, né, no WhatsApp do meu marido, só que o irmão, o Isaac também, que está noivo, ainda mais o Isaac que é jovem. Aí manda uma moça lá solteira, bonita, manda mensagem para ele. Tem que bloquear na hora. Irmãos, nós somos... O que a palavra de Deus a gente leu? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente disser assim, essa tentação pode vir que eu estou fervendo, que eu não passo mais por ela. Meu marido que já bebeu, ele vai ficar, essa daí pode pôr um monte de coisa aqui na minha frente, que esse pecado aí eu já venci. Irmãos, nós estamos mentindo a nós mesmos. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos fazendo de Deus mentiroso. Não adianta dizer, nessa tentação aí eu não caio mais. Mentira. Tem que vigiar. A palavra de Deus diz, é para correr, para fugir, irmão. Fugir é fazer isso daqui, É fugir, é correr. Não é isso que a palavra de Deus diz, corre. Foge da tentação, é correr, é fugir. E aquela que vem de dentro de nós, irmãos, é o pecado que já está enraizado em nós. Então, esse negócio aqui não tem problema não, é só uma coisinha besta, não vai me fazer mal nenhum, né? Não vai me fazer mal nenhum. Não, irmãos, isso é o que está lá dentro de nós. A gente não pode confiar na carne. Lembra que a carne é um inimigo? Não podemos confiar na carne. Pode passar. As tentações, a tentação, ela é um fenômeno humano. Uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Não, irmã Norma, sabe o que é? Diabo. Nosso diabo, culpa do diabo. Culpa tudo, irmãos, tem pecado que é, mesmo que o diabo coloque a tentação diante de nós, se a gente cair nela, irmãos, a culpa é nossa.
A responsabilidade é humana. Mesmo que ele venha com a sua cilada, mesmo que ele venha, coloque lá pratos, lembra dos testes de fidelidade, né? Eu lembro até de um meme que falava, né? Eu sou um homem feio, aí vem uma mulher bonita, fazendo isso na hora, eu vou saber que é teste de fidelidade, não é? Se aquilo era montagem ou não, irmãos, não importa, mas mesmo que uma pessoa se coloque nu na sua frente, você tem que resistir, não é o diabo pode até ter colocado, mas é você que tem que vencer a tentação. Pode passar. Perfeito, né? Aí a mulher sou um homem com tendências homossexuais, desenvolvidas e que luto todos os dias para ficar na minha. É verdade. A gente tem um ladrão. Ele pode continuar tendo tempo de olhar as coisas na igreja, por exemplo, não vai dar ladrão. E por quê? Porque você pode. Sim, é uma tentação. Por mais que ele se converteu, também ainda sabe que fica na raiz. Sim, é verdade. O Senhor tire do todo, mas está tentando. É verdade. É verdade. A pessoa se converte, ela quer. E muito, muito bom você ter falado disso, né, na questão da homossexualidade, porque é uma tentação, irmãos, como qualquer uma outra. Por exemplo, eu vi um vídeo do Cláudio Duarte também, que eu acho que ele foi no Ratinho, e o Ratinho perguntou se crente podia beber. Aí ele, muito sabiamente, ele falou assim, quantas doses de bebida é saudável para um cara que vai pilotar um avião que você está dentro com a sua família? Quantas doses de bebida é suficiente para um cara que vai operar o seu filho e está na mesa de cirurgia? Sabe, foi dando esses exemplos. Então, assim, irmãos, aí ele falou, o álcool é a maior causa de divórcio, dependência química, tudo isso. Para que eu vou querer beber? Para que eu vou querer consumir álcool? Sabe? Então, assim, é verdade, do mesmo jeito. É muito bom essa maturidade desse rapaz. Olha, eu sei, eu sofro com essa tentação, estou tentando viver uma vida de celibato, porque sabe qual que é o problema, irmãos? Muitas das vezes é que a gente não estuda a palavra de Deus. Aí, ao invés da gente tratar o pecado, não, a gente isola. As pessoas isolam na sua ignorância. Fala, não, aqui você não vai entrar, aqui você não pode fazer isso, aqui não é assim. E em vez de ir na raiz do pecado e tratar o pecado, igual o Raimundo fez esse dia com um rapaz que entrou aqui, que luta, é uma tentação. Irmãos, o pecado dele não é maior que o nosso, não. A tentação, ele sofre uma tentação apenas diferente do que a nossa. Mas nós sofremos tentações com ressentimento, né? Como que cresce o ressentimento por uma pessoa, né? Às vezes a pessoa fala de você de uma forma, um jeito ríspido. É você se perguntar, nossa, por que esse jeito que a Andréia falou comigo me irou tanto? Por que me ofendeu tanto? Aí eu vou pensar, não, talvez é porque alguém falou assim comigo antes e eu fiquei magoada e não tratei. Aí eu vou criando aquele ressentimento. Não, a Andréia é grossa, a Andréia é grossa, a Andréia é grossa. Aí vai ficando aquele ressentimento, não trata a raiz do pecado. E é uma tentação. Em vez de eu tratar a mim, falar, ela talvez não está no dia mal, hoje não está... Hoje, sei lá, deu ruim para ela, mas não tem nada, não é comigo, não é contra mim. E a nossa luta não é contra os outros. Então, irmãos, essas ervas daninhas, essas coisas pequenininhas, esses raízes, elas, irmãos, elas vão crescendo, crescendo, e tornam uma árvore. Do mesmo jeito que o grão de mostarda, ela vira uma árvore estrondosa, uma fagulhinha de fogo também queima uma floresta inteira, que é o pecado, né? Qual o sinônimo de tentação, né? Temos alguns sinônimos da palavra tentação, porém o mesmo significado, né? Que é ímpeto. Ímpeto é o quê? É fazer aquilo sem pensar, né? Foi no ímpeto. Vontade, sugestão, perdição, fascinação, ter fascínio por aquilo. Irmãos, se aquilo te fascina, foge disso, corre. Foge, você não é forte, sua carne não é forte.
pode dizer uma fascinação, impulso, né? E uma incitação. Vou brincar aqui com fogo, né? Já diz o ditado, né? Não brinca que o fogo, não brinca com fogo que o fogo queima. Vou numa baladinha para os jovens, né? Vou só sair com meus amigos, não pega nada não. É só um amigo, não pega nada não. Irmãos, é essas coisas assim que fazem virar um problema gigante. E a gente vê igual a vida do irmão aqui de quarta-feira, né? Que falou que o pastor insistiu para ele não sair, ele saiu e olha como que ele estava, né? Pode passar. A tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Pode passar? O Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus, né? Foram 40 dias sendo tentado pelo diabo. O objetivo de Satanás era fazer Jesus desviar do seu propósito. E é o mesmo objetivo com a gente, irmãos. O diabo não tem piedade de ninguém, ele não tem misericórdia de ninguém. Ele é inimigo de Deus. Ele quer que as pessoas blasfemem mesmo. Ele quer que as pessoas virem as costas para Deus mesmo. Ele quer levar mesmo o máximo de pessoas para o inferno. É a mesma coisa que ele faz conosco. Mas não porque ele quer a gente perto dele, que ele ama a gente, não. É para esfregar na cara de Deus que o homem não presta. Olha a criação aí que você fez. Olha aí o que você fez. Olha, Jó, ele te ama porque você abençoa ele. É isso, irmãos, por isso, irmãos, que da nossa boca não pode se apartar glorificar a Deus, agradecer ao Senhor, exaltar o nome dele, orar em voz alta, sabe? Você está ali fazendo alguma coisa, começa a agradecer a Deus, Senhor, obrigada pelo meu emprego, obrigada pela minha saúde, obrigada por essa água, obrigada pela minha roupa, Senhor, obrigado, Senhor, se não fosse o Senhor, não estaria aqui, obrigada por ter me levantado de manhã. Irmãos, exalte o nome do Senhor o tempo todo, porque o diabo, a intenção dele, irmãos, é desviar a gente do propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. E olha o que ele queria fazer de Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia que Jesus era poderoso. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia em todo o tempo, todo o ministério de Jesus, até antes do seu nascimento. Quando o rei fala lá, tenta enganar os magos, fala assim, quando vocês forem lá e adorar o menino, vem aqui, me avisa aqui, porque eu quero ir lá adorar também. Já era o diabo querendo matar Jesus ali. Ele sabia que aquele era ungido, era o Messias. Pode passar. A gente vai ver isso. Já tá, dando spoiler aí da lição. O diabo manda ele. O diabo vem quando é para Jesus, quando é para Jó, aí ele vem, ele mesmo. Quando é coisa grande, ele vai qualquer coisinha, ele vai te desviar da atenção, né? Olha lá, você acabou de falar, as áreas que Jesus foi tentado, ele foi tentado na área física, né, que é a necessidade humana de comer, estava com fome, ele estava em jejum, né, mas ele estava em oração também, né, irmãos, e ele estava cheio da palavra de Deus. Então, nas necessidades humanas, ele foi tentado na sua natureza divina, daquele lá de se lança, se joga aí, se joga, não vai acontecer nada com você, né, para ostentar os atributos divinos, né? Tentou Jesus ali para que Jesus, mostre que você é poderoso, vamos fazer um milagre aqui, irmãos. Irmãos, Jesus não multiplicou pães, ele não podia ter cedido, ter falado, diabo, eu sou poderoso mesmo, tá aqui, o pão. Não podia? Diabo, eu sou poderoso mesmo, eu vou me jogar. Mas isso ia glorificar a Deus? Isso era só para quê?
O pão, se ele transformasse, ia satisfazer só a necessidade dele. Se ele tivesse jogado do pináculo do templo, ele só ia ostentar sua natureza divina. E se ele tivesse se prostrado, irmãos, e adorar só o Senhor, na área espiritual, idolatrar outro ser, pode passar. Exemplos de pessoas que venceram as tentações, né? Jesus venceu a tentação. José, irmãos, meu Deus, a tentação que esse menino passou. Irmãos, ele já era um menino de confiança, porque tudo da casa era ele que governava, né? E aquela mulher seduz ele dias tentando seduzir ele. Não foi só uma vez, ela ficou há dias tentando seduzir ele. O que José faz, irmãos? E José faz aquilo que a palavra de Deus diz: corre. Ele corre, ele foge, porque é assim que a gente deve fazer. É correr, é fugir. Então José até foi injustiçado, foi preso, mas ele não cedeu às tentações. E Daniel e os seus amigos, né? Olha, nos adorem aqui, se prostrem diante. Daniel podia, diante das acusações do homem, foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram lançados na fornalha ardente, mas não se dobraram diante da tentação da idolatria. Aquela idolatria poderia dar muitos recursos bons para eles, mas não ia dar a vida eterna. E às vezes uma tentação, irmão, pode nos dar recursos, mas vai nos tirar a vida eterna. Sábado passado a gente foi ministrar lá em São Paulo, e a irmã, ela me entregou um envelope, irmãos, e eu insistindo com ela, já estava do meu lado insistindo, e aí ela foi e usou a palavra de Deus para fazer eu pegar um envelope com aquela oferta, né? Aí eu peguei, nem olhei quanto que era, coloquei eu falei, amém, irmã, amém. Aí eu fiquei lá pensando, né? Quando eu cheguei em casa, aí eu fiquei, né? Nossa, eu vou comprar um sapato para mim. Comprar um sapato para mim, que eu queria comprar, não tinha dado, né? Mas eu lembrei que o Raimundo estava devendo um dinheiro. E aí eu falei assim, aí eu fiquei naquela tentação, né? Falei, será que eu vou comprar o meu sapato e o Raimundo que se vire com a dívida dele. Falei, não, mas antes eu vou tirar meu dízimo, do dízimo desse dinheiro. Aí fui lá, tirei o dízimo e ofertei aqui. Aí depois, irmãos, no dia seguinte, eu olhei aquele dinheiro lá, falei, Deus, quer saber? Eu não vou ficar com esse dinheiro para mim, porque eu não quero, Deus, deixar que se abra uma brecha no meu coração para esse tipo de tentação. Não quero ser. Aí peguei, na hora já peguei o dinheiro, já coloquei lá, já paguei a dívida do Raimundo, já quitou, sobrou R$2, que eu ainda dei de oferta ainda lá. Então, assim, irmãos, um mínimo nos corrompe. E então, diante da tentação, já acaba com aquilo de vez e nem pensa mais, porque o Senhor arranca. Aí sai aquela sensação de perda, sabe? Aquelas coisas, poxa, mas eu devia. Não, o Senhor arranca na hora, quando a gente confessa e se arrepende do nosso pecado. Pode passar. Pessoas que caíram em tentação na Bíblia. Irmãos, eu vi um pastor, irmãos, falando uma coisa sobre Eva. Porque o que Deus fala para Adão e Eva? Antes dele falar que não pode comer do fruto. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Gênesis 3. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Gênesis capítulo 3. Deixa eu ver, acho que nem foi, cadê? Não é o 3? Aonde que fala, então? É o 2. 2,16, irmãos. Lê aí, Alana, você que achou primeiro. 2,16. Olha o que Deus disse. Espera aí, o quê? O que Deus falou? Irmãos, de toda a árvore. E o quê? Livremente. Você não vai ter que esperar eu descer para você comer, não.
Está livre, já está autorizado. Você pode comer de toda a árvore. Irmãos, imagine a infinidade de frutas que tinha lá. A gente hoje, graças a Deus, a gente mora no Brasil, a gente já é muito abençoado, né, irmãos? A gente tem uma infinidade de frutas, né? Em outros países já é mais escasso, né? Já, nossa, para comer uma banana é caríssimo, né? E a gente passa na rua e pega uma banana no pé, não é? Passa na rua e pega um limão, não é, né? Então, assim, a gente tem essa liberdade. Então, olha o que Deus fala, ó. Vocês podem comer livremente de qualquer coisa. Aí o que Jesus, aí continua. Irmão, só uma. De 1000. Uma você não vai comer. E não é assim que a gente faz? Ah, mas por que isso não? Ah, mas por que esse não? Né? Principalmente filho, né? Ah, mãe, mas por que esse não, mãe? Olha o filho, vamos usar o exemplo do filho, né? O filho mora de graça em casa, né? Vamos usar o exemplo dos filhos aqui. O filho mora de graça na sua casa. Tem comida de graça. Não passa frio. Não passa fome. A gente não deixa faltar, irmãos. O básico a gente não deixa faltar, né? Não deixa faltar. Aí ele vê um amigo com um tênis lá de R$600. Ah, eu não tenho nada para calçar. Eu quero iPhone 15, igual o vídeo lá que eu vi. Eu joguei que raiva naquele vídeo. Eu quero iPhone 15. Tá com celular, o celular faz todas as coisas que o iPhone 15 faz. Irmãos, pelo amor de Deus, olha como o diabo mexe na escassez, mexe no vazio. Então, ela já tinha tudo lá no jardim, tinha tudo, não faltava de nada. Só uma que ela não podia comer. E ainda tinha uma promessa. Qual que era a promessa, Lana? Continue, no mesmo versículo. Certamente, olha, vocês podem comer todas as frutas, de tudo que está aqui, livremente, não precisa me pedir, vocês têm liberdade. Só que não come a árvore do conhecimento do bem e do mal, não come daquela fruta ali, não. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão. Na minha Bíblia está assim: com toda certeza morrerás. Vocês vão morrer. A morte não existia, irmãos. Não existia a morte. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Tá? Tá bom. E a gente sabe o que aconteceu, né? Sansão, irmãos. Sansão também. Sansão, desde o ventre da mãe dele, era um homem prometido. O Senhor já tinha falado: esse homem é eu que escolhi. Ele vai libertar Israel dos seus inimigos. Aí ele não vai cortar sua cabeça, ele não vai consumir bebida alcoólica, mas ele, irmãos, ele cai na tentação ali de buscar mulheres que não eram do seu povo. E aí, olha o que acontece com Sansão. Perde, né, a sua força ali. Davi, irmãos, é o exemplo da tentação que estava dentro dele. A mulher... A novela quis colocar isso, né? Que a mulher estava lá se oferecendo. Mas a Bíblia não fala disso, irmãos. A Bíblia não fala disso. Não fala que ela lá se mostrou toda... Não fala. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela estava lá tomando banho. No terraço de casa, que era lá. E ele lá, à toa, vai lá e ele vai atrás da tentação, irmãos. Ele, como rei, podia, e como um marido de muitas mulheres, ele já devia ter saído, deixa essa mulher aí, ou ter até ordenado, né? Por favor, manda alguém lá na casa daquela mulher. Tio Carlos, pode ser, tio Carlos. Manda alguém lá na casa daquela mulher, porque ao jeito que ela está tomando banho, pode tentar meus soldados aqui, a mim mesmo, né? Podia ter usado essa desculpa. Mas não, ele vai atrás da tentação. Essa tentação nem foi para ele correu atrás dela. Pode passar. Como Jesus venceu a tentação, né?
Jesus venceu com a palavra de Deus, gente. Isso é muito lindo. Por quê? Quando o diabo falou assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele não podia ter falado, ai, diabo, vai pra lá, você tá achando que você tá falando com quem? O que você acha que você tá falando, diabo? Vai pra lá, né? Não quero nem saber. Não, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Ele usa o quê? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe quando que foi dito esse versículo, irmãos? Sabe quando foi Moisés que escreveu, quando o povo estava reclamando lá de falta de comida no deserto. Aí Deus falou isso, nem só de pão viverá o homem, eu estou sustentando vocês, calma. E em todas as áreas da tentação ele respondeu, está escrito, irmãos. Irmãos, a gente não precisa ficar se justificando, não precisa ficar enfeitando pavão. A Jesus falou essa frase, eu adorei. Não precisa, adorei não, amei, irmãos, pode ser pecado, né? Mas não precisa enfeitar o pavão, inventar a rosa, nada, irmãos, é usar a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a gente tem que estar munidos da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é uma arma espiritual do crente. Lembra? Lembra que a palavra é a única que é a de ataque? O resto é tudo de defesa? A palavra é a única de ataque, irmãos. É a palavra de Deus. Não precisa falar mais nada, é só a palavra de Deus. E ele venceu com a palavra de Deus. Quando ele diz, ó, se jogue do pináculo do templo. Está escrito também que ao Senhor teu Deus não tentarás. Ah, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Está escrito também que só a Deus prestarás culto e só a Ele servirás. Então Jesus venceu, irmãos, com a palavra de Deus. Ele podia ter vencido de todas as formas, porque Ele é Deus. Mas Ele venceu para nos dar exemplo com a palavra de Deus. Pode passar, Isaac. Nosso Senhor venceu o diabo com... Aleluia, pode passar. Resistindo à tentação, ó, Binho lá, correndo, pode passar. Todos somos tentados, né? Nós todos, irmãos, todos somos tentados de alguma forma. Ah, não é só a tentação sexual, não, irmãos, é todo tipo de tentação, irmão. Falar mal de alguém é uma tentação. Brigar com os filhos é uma tentação. Brigar com o marido é uma tentação. O ressentimento que eu falei hoje é uma tentação, irmãos. Tudo isso é uma tentação. Então, olha só. E como que isso vai entrando em nós? A naturalização do relativismo. Quem que sabe aqui o que relativismo quer explicar? Relativismo. Sabe o que é o relativismo? É assim. Raimundo, abortar é pecado? Abortar? Abortar uma criança? Tá. É pecado? Tá bom. E se a mulher foi estrupada? É pecado? Tá. E se for uma adolescente? É pecado ainda? E se a mãe tiver com risco de morrer? É pecado. E o relativismo, meu irmão, é aquilo. Mas ela foi estrupada. Irmãos, é pecado. Aborto é pecado. Ah, mas a mãe está correndo o risco de morrer. Aborto é pecado. Não matarás. Não importa, irmãos. Por causa da falha. Irmãos, eu vi, teve uma menina de 10 anos, que foi estrupada pelo tio. Vocês lembram desse caso? Sabe o que acontece, irmãos? Por que nós somos muito criticados como igreja? Porque a gente só aponta o problema. E a gente tem que apontar uma solução. A solução do problema. Quase que na mesma época, uma atriz também foi estrupada. O que aconteceu? Clara Castanho. O que ela fez? Ela não abortou o bebê. Não sei se ela era a favor da vida ou não, porque não deu tempo, não sei. Mas ela fez da maneira correta. Ela não queria criança? Não queria. O que ela fez? Ela foi lá na justiça
e falou: olha, eu tô grávida, eu fui estrupada, mas eu não quero essa criança, eu quero entregar ela para adoção. Irmãos, adoção não é pecado, nós fomos adotados. Nós éramos filhos das trevas, filhos do diabo, e Deus foi lá e nos adotou através do seu filho Jesus. Nós fomos adotados. Então, ela teve uma atitude muito nobre. Pode criticar ela. Ai, meu Deus, deu a criança para adoção, mas podia criar mais sei o quê. Mas ela nunca ia amar aquela criança. Porque aquela criança foi fruto de um estupro. Então, pega a criança, faz muito bem, entrega para adoção uma família. Creio que em nome de Jesus, uma família com amor, que não podia ter filhos, adotou essa criança e essa criança hoje está sendo feliz e cuidada e amada. Aí, dessa criança que eu estava falando, a justiça, sim, era uma criança de 10 anos, irmãos, que a gente sabe, hoje em dia, por conta dos hormônios, as meninas estão ficando com capacidade de engravidar cada vez mais cedo. Aí, com 10 anos, o tio foi lá, avô, nem lembro o que era, o nojento que fez isso, estrupou ela. Aí ficou um monte de cristãos lá, que eu não lembro se era católico, se era evangélico, lá em frente ao hospital: não aborta, não aborta. Irmãos, está correto, não aborta, mas qual é a solução para essa menina? Que solução a gente vai dar como igreja? Vai só falar não aborta e toma, se vira? Não é isso, irmãos. E aponta o problema, mas seja luz, seja reino, e aponte a solução. Olha, menina, o que um cristão tinha que ter feito? Menina, olha, faz o seguinte, não aborta, tem esse bebê, eu vou te dar todo o suporte. É isso que a gente tem que fazer como igreja. Se uma pessoa, se você sabe de alguém que está com uma gravidez indesejada, olha, tem essa criança, a gente tem meios para essa criança nascer e ela ter uma vida e você não se tornar uma assassina, porque é isso que se torna. O médico que faz o aborto é um assassino. Quem consente e fica calado é um assassino. Culpa de sangue nas mãos. É pecado. E o relativismo é isso. Ah, talvez não seja pecado. Ah, se for nessa situação, não é pecado. Ah, se for assim, não é pecado. Irmãos, é isso que o relativismo. É isso que o mundo está trazendo para nós. Que nem um pastor aí, esses dias, um vídeo de um pastor, que às vezes dá até medo que estava gravando, né? Mas sem problema, tá na internet também. O pastor lá que falou na igreja no culto, falou assim: olha, se você é um casal LGBT, case. Porque nós, héteros, temos que casar, a gente tem que andar certinho. Então, se você é um casal, case. Formalize seu casamento. Relativismo. Relativismo. Então, ó, devemos, irmãos, assumir a postura de Cristo e não se conformar com esse mundo. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não importa a situação, não importa o jeito. Pecado é pecado. Não se conformem com esse mundo. Pode passar. Como vencer a tentação, né? Irmãos, eu amo as lições daqui, mas às vezes eles não dão uma solução, né? Então, eu pesquisei isso na internet, achei muito, muito bom. E olha só, como que a gente vai vencer a tentação, né? Para cada tipo de tentação, existe um antídoto que nos fará vencedores. Então, olha só, como que a gente vence a tentação? Sendo íntegro. O que é íntegro? É você ser integral. É o sim, sim ou não, não, que Jesus falou? Não jureis, é sim ou é não? Ou eu sou ou eu não sou? Ah, eu sou aqui uma santa aqui na igreja, mas lá em casa sou um demônio. Ah, não, eu vi uma outra fala também. Quando você... Vamos lá, um pecado de pornografia, né? É falta de fé. Por quê? Por que a pornografia ou qualquer outra tentação é uma falta de fé? Por quê? Você vê pornografia na frente da sua mãe? Você vê? Tem coragem de ver pornografia na frente da sua mãe? Você, Isaac? Tem? Tem, irmão Samuel, coragem de ver pornografia na frente da sua mãe, que está aí do seu lado? Na frente da sua mulher? Tem coragem, meu Carlos? Na frente das suas filhas? Você tem coragem? Tem coragem?
De ver na frente da sua filha? O que você faz na frente de Deus? Não é? Então, a tentação é falta de fé, é não crer em Deus. É pensar assim, não, Deus não está vendo. Então, se eu jogo coisas... hoje em dia, irmãos, agora tá um monte de coisa de aposta aí, gente. Tá liberado, né? Essas apostas, esses joguinhos. Mas o inferno que tem feito na vida de muitas pessoas... Eu tenho visto relato de pessoas no Facebook que estão viciadas nesses joguinhos, não conseguem pagar suas contas, não conseguem sustentar sua família, porque é um vício. Criança, irmãos, viciada em joguinho, viciada em aposta. Aí aqueles anúncios de aposta, tá lá, proibido para menores. Bom. Tá. Quem me garante? Se próprio pai e mãe abrem Facebook e mente a idade dos filhos, aí você vê lá uma criança, aí eu vejo a Alana, parabéns, seu aniversário. Quando eu vou ver lá no Face, 28 anos. Se os próprios pais induzem e são, conivente. Irmãos, mas é só um Facebook. O meu não abriu, não. E a minha tá aí, ó. Não abre. Eu vou mentir? Eu vou deixar ela mentir? Aí para depois ela falar assim, mãe, mas você mentiu? Eu abro a brecha quando eu dou. Irmãos, tirem as ervas daninhas. Tirem, irmãos, isso é tentador, é tentação. Não importa o tamanho da mentira, é mentira. Não importa o tanto de dinheiro, é roubo. Não importa, irmãos, é o relativismo, tem que sair do nosso meio. Então, olha só, integrar o tempo todo, na frente da minha mãe, na frente do meu pai, na frente dos meus irmãos, na frente da igreja, sozinha. Porque meu marido pode não estar me vendo, eu conversando com um homem pelo message, mas Deus está me vendo. Deus está vendo. E a tentação, ceder à tentação é uma falta de fé. Generosidade, irmãos. Ajudar, doar, entender que nada é nosso. Nada é nosso, irmãos. A gente não tem nada, Deus governa sobre tudo, tudo é dele. Se ele quiser mandar um fogo do céu, acabar com tudo, você fica sem nada. Nada é nosso. Então, assim, ter esse pensamento de que nada é meu. Obrigada, meu amor. Pra que eu vou? Esse dia eu tava olhando lá o guarda-roupa, aí eu falei, nossa, eu tenho que comprar mais cabide. Aí, você tem que doar umas roupas. Porque tem demais. 40 cabide? Vai comprar mais cabide? Não é? Então, irmãos, entender, ser generoso, doar, dar. Humildade, irmãos, entender, assim, Senhor, que o Senhor seja glorificado, que não se aparte da minha boca, das minhas ações, a tua glória, Senhor. Seja glorificado em tudo que eu fizer, no meu falar, no meu pensar, blinda o meu pensamento, blinda o meu coração. Pode passar. Rejeite a tentação. Olha que frase maravilhosa do Martinho Lutero. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, né? Você não pode impedir, né, que o pássaro voe na sua cabeça, né? Mas você pode impedir que eles instalem um ninho. Irmãos, que frase maravilhosa. A gente pode impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça? Não podemos, né, irmãos? Faz parte. Agora, você vai deixar o passarinho fazer um ninho na sua cabeça? Imagina? Você vai deixar? Não vai deixar. Do mesmo jeito é o pecado, irmãos. O pecado, ele vai até passar por nós, mas você não vai deixar ele entrar dentro de você. Então, olha só, a melhor estratégia, irmãos, para fugir da tentação, eu ia falar José. A melhor estratégia é fugir da tentação.
Deu uma bugada aqui. É fugir, irmãos, é correr. Bloqueia. Tem alguém lá no seu Facebook, no seu Instagram, quando você olha, ira você? Para de seguir. Tem alguém que você segue que te faz ter inveja? Deixa de seguir. Tem algum familiar seu que manda em direta que você sabe que é para você? Silencia. Mas para que sofrer? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. O seu celular está te fazendo pecar, arranca. Tira fora essas redes sociais aí, está te fazendo pecar. É o WhatsApp que está te fazendo te pecar, bloqueia essa pessoa. Mas, irmão, você pode fugir da tentação, irmãos. Você consegue sim. Pode passar. Arrependa-se. Em caso de ceder à tentação, irmãos, e pode acontecer, né? Pode acontecer, mas em caso de ceder à tentação, não tente se justificar, né? Como eu falei, use a palavra de Deus, culpar ou ignorar. Ai, mas sabe por que eu pequei? É porque, nossa, foi muito irresistível. Ai, foi muito irresistível. Irmãos, o homem, ele é visual, né? Então, o homem, isso é comprovado, os homens podem me dizer. Hoje eu estava até vendo um devocional com o Raimundo, né, de um pastor falando para casais, e ele estava falando o seguinte, ele disse que um pastor estava contando, né, que um rapaz trabalhava numa empresa, estudava, não sei, e ele começou a fazer amizade com uma colega ali de sala, que não tem problema, irmãos, também não vamos, amor não há de ciúmes também, né, vamos, né? Então, assim, fez amizade, só que a moça começou a levar a frutinha para ele, eu estava separando a frutinha para mim e lembrei de você, então você quer a frutinha para você? Então eu trouxe uma bolachinha e lembrei de você, trouxe para você também, sei que você trabalha. Só que o homem era casado. E a mulher dele não fazia esses agrados para ele. Então o que acontece com esse homem? Aí ele já cresce os olhos, porque o homem é muito visual. Aí vê a mulher bonita, a mulher chega lá bonita, chega cheirosa, aí chega em casa a mulher briga, tá reclamando, não sei o que, não agrada ele, não pergunta ele, não pergunta como foi o dia dele, nada, né? Mas, irmãos, o erro não tá na mulher que deu, não, viu? O erro tá, sabe quem? Nele que aceitou o primeiro. Nele. Se da primeira vez ele já tivesse cortado a filha, obrigada, viu? Nossa, obrigada mesmo, mas eu não quero, não. Pode levar de volta. Dá pro seu marido. Dá para alguém lá. O André ali já fazendo carinho ali, ó. Então, assim, o erro estava nele, irmãos. E se pecar, porque o que acontece também? Às vezes as pessoas, ela caem em tentação e aí elas acham que Deus não pode perdoar mais aquele pecado. Aí elas nunca mais voltam, aí elas se desvia. Aí nunca mais, irmãos, Deus, Ele perdoa. Todo pecado, a culpa, o castigo que nos traz a paz, a Ju se lembrou disso hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se teve uma queda ali na tentação, não fique tentando se justificar, culpar o outro, né? Que nem esse homem, né? Essa mulher que ficou trazendo comida para mim aí. Não! É você, a responsabilidade é sua, né? Culpar o outro, ignorar, né? Eu caí ali, mas bola para frente. Não, irmãos, tem que ter arrependimento, confissão e arrependimento para desfrutar do perdão. Pode passar? Hã? Que a gente leu tanto, né? Na semana passada. Somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Pode passar? Como Jesus, podemos não ser seduzidos pela tentação, né? Então, assim, é fugir, irmãos. É correr mesmo. Vamos às perguntinhas? De acordo com a lição, onde cada vez está uma pergunta para cada um, sem briga. De acordo com a lição, como podemos conceituar tentação? Pode ser. É o conceito de tentação.
Pode falar o que você lembra. Cadê a Lana? A Lana sumiu. Ah, foi no banheiro. Como podemos conceituar a tentação? Desejo, né? Ímpeto, desejo, essa vontade, né? O impulso, né? Isso tudo pode ser, nos leva para a tentação. Pode passar. Quais são as duas vias da tentação? Essa é fácil, hein, irmãos? Irmão Samuel tá com cara de que sabe. Sim, tá bom. Hã? As duas vias da tentação. Hã? Tem a tentação que é do diabo e a nossa, né? É as duas vias da tentação. É a que vem do diabo e é a que vem de dentro de nós mesmos, que é o exemplo que eu dei de Davi, né? A tentação saiu dele mesmo. Eita, meu filho! Em quais áreas o Senhor Jesus... Ó, nem a Jô, nem o irmão Samuel, tá? Outro aí agora. Em quais áreas o Senhor Jesus foi tentado? É isso mesmo, né? Divina era de todas as coisas, né? Isso mesmo, parabéns, ó, prestando atenção. Próximo. Para o que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo. Essa... Olha! Esse. Pode passar? Qual é a melhor estratégia diante da tentação? Fugir, correr, gente. Foge, mano. Não tenta encarar isso daí, não, que não vai dar bom, não. Não vai dar bom. Amém, irmãos? Obrigada, irmãos, mais uma vez. A gente já está no 8, né? Falta 4. Estamos na 9, falta 3 lições para a gente já ir para a próxima. E está sendo uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Negócio de ganhar